Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para apresentar nossos vídeos semanais sobre odontologia. Nesse caso aqui, a menina, uma mocinha de 18 anos, ela tinha os dentes um pouco desproporcional com relação à boca. Isso também é comum de acontecer, é fator genético. E o que incomodava ela era exatamente a separação dos dentes. Então essa separação que tem entre os dentes, na odontologia recebe o nome de diastema. Estava usando aparelho e a ortodontista já tinha combinado com ela que o encerramento do tratamento ortodôntico ia ser nesse ponto. Ela tirou de canino os brackets, tirou de canino do canino direito até o canino esquerdo. Então dá para vocês verem aqui entre o central e o lateral que tem esse espaço grande, e ali entre o lateral e o canino também, olhando nesse slide da direita. E ela queria algo que não desgastasse os dentes e que fechasse aquele espaço. Eu apresentei essa técnica no congresso em São Paulo em 2008. E o caso dessa menina foi um dos primeiros casos que eu fiz com a técnica para fechamento de diastema. Eu não desgasto de jeito nenhum desses dentes, né? Não é algo muito conservador a técnica e muito boa de ser utilizada em vários outros tipos de trabalhos no consultório. O primeiro passo aí é eu tiro uma moldagem e faço o enceramento diagnóstico. Aqui também tem uma falha grotesca aqui que eu inserei com cera verde e depois na fotografia o fundo era escuro, então ficou parecendo que está faltando alguma coisa entre os dentes, mas não, ali está encerado. E esse modelo aqui eu duplico ele, e aí eu terei aqui no slide da esquerda, já está ele duplicado com o modelo maior, e eu faço duas duplicações. Numa das duplicações eu corto os troquéis. Nesses troquéis eu vou fazer uma matriz individual para cada dente. E essas matrizes eu vou colocar no dente, mas como é que eu vou saber que essa matriz vai estar correta no dente? A gente vai estar produzindo uma outra matriz, que é chamada de matriz de transporte. Então nesses aparelhos a vácuo, a gente coloca uma placa de poliestireno. Ali na onde eu marquei tudo esverdeado, esses riscos esverdeados, ali eu corto. E sobra o que está aqui no slide da direita, essa outra matriz que ela envolve todos os dentes e ela que vai praticamente pescar as matrizes individuais. Vocês vão entender no próximo slide o que eu estou dizendo. Esse primeiro slide aqui embaixo, eu coloquei uma matriz em cada dente. Vejam lá, ó, a separação que tem entre o canino, entre o central, entre o canino lateral e entre o central e o lateral. Então eu vou corrigir esse lado esquerdo todinho. Eu coloquei as matrizes e na matriz de transporte, que é a matriz maior, eu coloco essas colas que colam na ausência de oxigênio, levo em posição e na hora que eu tiro, as três matrizes individuais saem ali na matriz de transporte. Esse daí é o grande mérito dessa técnica, é o fato de ela ser muito versátil para vários tipos de trabalho que se vai fazer na boca e muitas vezes você não quer desgastar dente, né? Aí nessa matriz aqui eu vou colocar a resina da cor correspondente para poder estar fazendo todos esses dentes ao mesmo tempo. Aqui já está feito o ataque ácido, passei o agente de união, fotopolimerizei e está pronto para receber a resina nesse slide da esquerda. Na direita eu já coloquei a resina dentro de cada dente correspondente, de cada matriz individual correspondente e levei em posição. O detalhe importante é que na hora que a gente leva em posição, a gente não aperta no dente em questão, a gente não aperta no dente que está sendo restaurado, porque senão vai deformar a resina ali e vai ficar um serviço todo torto. A gente aperta nos dentes vizinhos. Vocês veem que a matriz de transporte ela pega no incisivo central direito, né, ali onde está o cursor, e ali também eu vou estar apertando no pré-molar, na onde está aquele bracket, que deveria até ter tirado o bracket na época. Me deu até um pouco de trabalho isso daqui por causa desses brackets. Do lado direito fiz a mesma coisa. Olha o espaço que tem entre o central e o lateral. Olha no slide da direita comparando com o da esquerda. Olha lá, já corrigiu o espaço. O detalhe importante aqui é que quando fez o enceramento diagnóstico, eu aumentei tanto o central
quanto lateral da menina para poder ficar proporcional aos dentes. Faz o ajuste oclusal, mas é um ajuste mínimo, né? Usa uma broca multilaminada, né, para poder dar um desgaste e ele sair mais liso pelo lado lingual. Olha como que estava o dente da menina e depois como ficou. Ela não se incomodava com o diastema na região entre os dois centrais, porque a mãe dela também tinha esse diastema. O importante é que deu para restaurar os dentes da menina sem desgastar nada. E isso foi em 2006. A menina hoje já está com 33 anos e o serviço está na boca. Eu acho que tudo isso que eu estou mostrando para vocês é muito legal, porque eu estou mostrando a longevidade dos trabalhos. A resina tem indicação dela quando é para o lado estético. Então, tudo, seja em medicina, seja em odontologia, tem a sua indicação para poder resolver o problema de maneira a deixar tanto o profissional quanto o paciente maravilhados. Gostaram? Espero que sim. Espero que vocês convidem seus amigos para poder fazer inscrição no nosso canal, para que possamos crescer sempre juntos. Um beijo a todos, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.